Sejamos bem-vindos a esta sala, que saibamos aproveitar esse momento para nós refletirmos sobre a nossa própria condição, a nossa situação nesse momento, em que estamos compreendendo o Evangelho à luz da doutrina espírita, né? Hoje é um momento de sequência da obra Livro da Esperança. Os irmãos já devem compreender já devem saber também que esta obra Livro da Esperança, ela surgiu quando o Evangelho segundo o Espiritismo completou ali 100 anos, né, de publicação. Emmanuel, então, por meio da psicografia de Francisco Cândido Xavier, traz para a gente a lume esta obra, e desde então passa a surgir como uma colaboração a mais para que compreendamos o Evangelho à luz da doutrina espírita. Essa obra, ela vem destacando alguns momentos, algumas falas, né, do próprio Cristo ali, que Kardec lança na obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Depois, Emmanuel traz algumas passagens dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo e discorre sobre essa passagem, trazendo algumas metáforas, né, algumas figuras de linguagem bem próximas, para aproximar bem o entendimento de cada um de nós. Então, é importante a gente ler com muito carinho, porque essa obra foi muito bem pensada. Ela revive o Evangelho para nós num aspecto muito prático, muito realista, muito próximo de nós, né? Então, é importante a gente compreender. E para nós entrarmos na lição de hoje, nós vamos fazer a leitura. A mensagem de hoje é a lição número 22, que se chama Amenidade. Meus irmãos, observem que mensagem fantástica. Eu não sei para vocês, mas para mim ela caiu assim como uma luva de acordo com a necessidade do meu momento. Eu realmente estou precisando dessa mensagem. Então, antes de falar para vocês, eu meditei, refleti a respeito dela para que ela possa servir bastante para mim, para que ela possa fixar no meu íntimo e eu tenha disponibilidade, assim, aquela vontade de exercitar em todas as oportunidades. E ela diz o seguinte, olha, amenidade. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Kardec coloca lá no capítulo 9, né, a respeito da passividade, da paciência, e esse capítulo, ele vem sendo comentado depois, né, pelo próprio Kardec e por alguns espíritos também lá na Instrução dos Espíritos. Mas observemos que Mateus registra apenas uma linha, né, na introdução, e depois Kardec vem discorrendo muito sobre essa frase, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E depois, no capítulo 9, também Emmanuel tira um pedaço, um fragmento do item 6, onde diz assim, olha, a benevolência para com os seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são as formas de manifestar-se. Então, e Emmanuel vem discorrendo, olha aqui, surgem assim as ocasiões em que todas as forças da alma se fazem tensas, semelhando cargas de explosivos prestes a serem detonadas pelo gatilho da boca. Momentos de reação diante do mal, em que a fagulha da mágoa assoma do íntimo, aviventada pelo sopro do desespero. Entretanto, mesmo que a indignação se te afigure, justificada, reflete para falar. A palavra não foi criada para converter-se em raio da morte. Imagina-te no lugar do interlocutor. Se houve deficiência no concurso de outrem, recorda os acontecimentos em que o erro impensado te marcou a presença. Se algum companheiro falou involuntariamente na obrigação, pensa nas horas difíceis
em que não pudeste guardar felicidade ao dever. Em qualquer obstáculo, pondera que a cólera é bomba de rastilho curto, comprometendo a estabilidade e a elevação da vida onde estoura. Indiscutivelmente, o Verbo foi estabelecido para que nos utilizemos dele. O silêncio é o guardião da serenidade, todavia nem sempre consegue tomar-lhe as funções. Isso, porém, não nos induz a transfigurar a cabeça num vulcão em movimento, arremessando lavas de azedume e inquietação. Conquanto, se nos imponha dias de franqueza e esclarecimento, é possível equacionar harmoniosamente os mais intrincados problemas sem adicionar o fogo da violência às parcelas da lógica. Dominemo-nos para que possamos controlar circunstâncias. Chefiemos as nossas emoções, alinhando-as na estrada do equilíbrio e do discernimento, de modo a que nossa frase não resvale na intemperança. Guardar o silêncio quando preciso, mas falar sempre que necessário, a desfazer enganos e a limpar raciocínios, entendendo, porém, que Jesus não nos confiou a verdade para transformá-la numa pedra sobre o crânio alheio, e sim no clarão que oriente aos outros e alumie a nós. Meus irmãos, que mensagem! Não sei vocês, mas eu fui lendo e pensando quanto ela pode me ser útil se eu desejar realmente vivê-la, porque ela tem aspectos de ordem bem prático, né? Bem práticos para que a gente possa examinar a consciência, examinar os atos e redimensionar as nossas ações a partir dessa mensagem. Vamos começar do seu título. Olha que título interessante, amenidade, né? Nós, recorrendo ao dicionário, a gente vai encontrar que a amenidade é um estado, um caráter daquilo que é ameno, aprazível. Olha, é uma atitude, metaforicamente dizendo, é uma atitude graciosa e suave, delicada, né? Aquilo que remete à delicadeza. E se a gente for pegar um pouquinho essa fala de Jesus que Mateus registra e Kardec traz para a gente em o Evangelho segundo o Espiritismo, olha, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Essa bem-aventurança, as bem-aventuranças, é algo que a gente precisa rever muito. As bem-aventuranças, elas representam um conjunto, né, de ordem bem prática, para que nós possamos vivenciar no dia a dia. É um conjunto de ações morais, né? De ações que nos eleva moralmente. E a gente precisa rever essas ações para que a gente chegue a ser um dia um bem-aventurado, tal como Jesus indica que seremos. Todos seremos bem-aventurados se, né? Se, aí o Cristo também aponta algumas condições, né? Se manso, se pacífico, né? Se misericordioso, se pobre de espírito. Então, tem uma condição. Então, mas é um estado de alma mais permanente. Quando nós chegarmos a ser um bem-aventurado, nós teremos um estado de alma de equilíbrio e uma consciência reta, tranquila, harmônica com os nossos deveres e estaremos pacificados intimamente e tudo que realizarmos vai trazer, vai transparecer esse estado de alma nosso. Então, é uma condição mais duradoura, essa bem-aventurança, né? Esse estado de alma, esse ser bem-aventurado. E olha, os mansos, porque eles herdaram a terra. Olha que interessante. Esse herdaram a terra
é um verbo herdarão que aparece para nós no futuro. É uma condição, quem não quer continuar na terra, sabendo que a terra está mudando a sua categoria. Ela deixará de ser mundo de provas e expiações para ser um mundo regenerado, para ser um dia um mundo divino, porque tudo que nasce, cresce, se desenvolve e precisa da lei de progresso, né? Da lei de progresso que passemos por transformações. Se é assim conosco, nosso habitat e tudo aquilo que permeia esse estado, né, de moradia onde nós estivermos, vai se desenvolvendo com a forma como vamos lidando com a estrutura, né, de trabalho que vamos realizando ali, vai se modificando. Mas para a gente herdar essa terra, que é do futuro, né, que é numa condição melhor, uma casa melhor, nós precisamos ser mansos. E ser manso é um estado de alma permanente. Ninguém é manso da noite para o dia. Ninguém é manso por achar que deve apenas fechar a boca, né? E não agredir no momento de cólera. Nós vamos ver que aqui tem algumas sugestões para agir guardando e conservando esse estado, né, de tranquilidade. Mas começando pela cólera, pela ira, como traz para a gente no capítulo 9. A cólera é um estado que revela a nossa condição de inferioridade. A cólera, na verdade, ela não nos impede de praticar o bem, está lá no Evangelho, mas pode nos levar à prática de muito mal, porque uma pessoa que está cheia de ira, encolerizada, ela pode magoar, ela pode cometer erros, né, que de difícil reparação. Então, é interessante pensarmos em ser manso. Manso não é deixar que o outro faça o que quer de nós. Ser manso é ser tolerante, é se colocar no lugar do outro diante daquela ofensa, é atender a necessidade do outro, mesmo às vezes nós sentindo que estamos certos de talvez nos afastarmos por alguma postura do outro, mas é quando eu me predisponho, né, generosamente a estar perto, tranquilo, acreditando no mecanismo da lei de justiça, de amor, de caridade que nos aproxima e nos auxilia a compreendermos o outro no estágio de vida em que ele está, no estágio de raciocínio que ele está, no seu estágio emocional, no seu estágio vibracional. Então, é muito interessante a gente refletir sobre o ser manso. Depois, nesse capítulo 9, foi colocado para a gente, Emmanuel extrai desse capítulo 9, essa frase do capítulo, do item 6, extremamente importante, a benevolência para com os seus semelhantes. Benevolência. Agir para com o outro com bondade e com boa vontade, né? Olha, fruto do amor ao próximo, né? O amor para com o outro tem muitas nuances e tem muitas faces. Então, eu começo desde o respeito à condição do outro, à sua situação, sem querer moldá-lo para poder socorrê-lo, até as grandes almas, né, que se acompliciam, se ajudam mutuamente, porque compreendem que precisam criar juntos, promover juntos, realizarem independente, né, da extensão do trabalho. Então, produz a afabilidade e a doçura. Olha que interessante, né? É tanto em quem recebe quanto quem faz. Porque não é fácil chegar perto de quem precisa também e estender a mão de uma forma humilde, sem ofender, sem agredir, sem lesar a sua condição. Não é fácil receber,
Quem recebe precisa também exercitar a humildade para receber. É muito difícil saber receber, saber dar e saber receber. Então, esse estágio, ele vai desenvolver na gente esse sentimento, né, essa condição de ser afável, de ser doce, ou seja, de estarmos num caminho da mansuetude sugerida pelo Cristo, né? E na sequência, nós extraímos alguns fragmentos dessa mensagem que achamos muito interessante também. O primeiro deles vai abrindo a mensagem, que é o primeiro parágrafo, diz para a gente assim, ó, surgem sim as ocasiões em que todas as forças da alma se fazem tensas, semelhando cargas de explosivos. Olha que interessante a comparação aqui, né? Prestes a serem detonadas pelo gatilho da boca. Olha que interessante isso daqui. Nós sabemos, meus irmãos, que a boca é um dos sentidos humanos, né? O ser humano possui 5 sentidos, pelos quais somos unidos ao mundo físico. A visão, a audição, o paladar, que muitos dizem que é o terceiro, o olfato e o tato. Nós também chamamos, né, esses 5 sentidos de janelas da alma. Com essas janelas, a gente está ligado ao mundo físico, né? Associando-se ao mundo físico, interagindo com ele e colocando para o mundo íntimo as impressões, os contatos, e vão ficando no nosso fórum íntimo e também nesse ser espiritual. O paladar, ele está dentro da boca. Então, o paladar é a língua, né? A nossa língua também identifica a nossa vida. Olha, devemos ser temperados e observar o que estamos falando. Ser temperado é ser equilibrado, né? É ser equilibrado, estar no ponto e observar o que estamos falando. Não é fácil para quem gosta de conversar muito, principalmente, estar observando a fala. Mas nós precisamos entender o seguinte, que a fala, a palavra, ela é um instrumento que pode criar muitas oportunidades de aproximação, de respeito, de amor, né, de fraternidade entre as pessoas. Ela pode construir muito, mas a palavra também pode destruir muito. Então, depende essa palavra dessa carga íntima que nós colocamos nela, porque a palavra representa o que eu tenho dentro de mim. Então, quando eu digo algo, eu carrego a palavra daquilo que eu sou, daquilo que eu tenho no meu íntimo. Então, eu posso carregar de ódio a palavra contra alguém, e essa palavra chegar até essa pessoa que recebe a palavra, né, ou de quem eu estou dizendo, e essa pessoa sofrer. Se ela estiver na mesma sintonia, ela pode sofrer mal-estar, tonteiras, indisposições por causa dessa articulação mal colocada, porque a minha palavra saiu carregada daquilo que eu tenho, daquilo que eu externo, daquilo que vai ao encontro, ou de encontro a alguém para prejudicar. Mas ela também pode sair da minha boca e ir ao encontro das almas que estão precisando de orientação, de carinho, de afabilidade, né? Que estão precisando de um momento de conforto e ser luz para amparar, ser luz para auxiliar o íntimo de alguém. Então, na verdade, a palavra ela carrega, né, as minhas intenções para chegar até o outro, né, para ferir ou para auxiliar. E destacamos um outro momento, que é o segundo parágrafo, quando diz assim, olha, momentos de reação diante do mal, em que a fagulha da mágoa assoma do íntimo, aviventada pelo sopro do desespero.
Entretanto, mesmo que a indignação se te afigure justificada, reflete para falar. Então, mesmo que nós ficamos indignados com algo, e é justo que fiquemos, mas ainda assim Emmanuel recomenda, reflete para falar. Veja bem, né? Mesmo que você esteja certo na forma de pensar, na forma de entender a situação, veja bem como vai falar, o que vai falar, de que jeito vai colocar-se para fora por meio da palavra articulada. Então é importante. Na sequência, ele vem colocando para a gente que a palavra não foi criada para converter-se em raio da morte. Olha que expressão forte, né? Não foi criada para converter-se em raio da morte. A palavra, na verdade, ela representa uma caminhada evolutiva nossa, porque olha a nossa caminhada histórica para chegarmos ao ponto de sermos seres que articulam palavras. Dizer palavras é um estágio evolutivo, interessante, né? Interessante. Agora, também é um recurso do alto em nosso benefício. Se eu souber trabalhar com essa ferramenta, né, com mais esse sentido, eu estarei a serviço do bem. Então, quando a gente lembra que esses 5 sentidos, né, com os quais eu tenho contato com o mundo físico, é para eu poder trabalhar as questões de ordem íntima. Com os olhos a gente observa o que a gente pode produzir, construir com o olhar, né? Não é diferente com o tato, olha a beleza das mãos. Quando a gente diz tato, a gente está dizendo, está lembrando até o estômago. O que seria de nós se não tivéssemos tato? Como é que sentiríamos saciados, né? Se não tivéssemos o tato? Então é importantíssimo, cada sentido foi divinamente pensado para que pudesse corresponder com a estrutura de elevação que nós nos encontramos. Hoje, dada a condição em que nós estamos, já temos mesmo condição de produzir mais e melhor com o uso desses sentidos. Então, vale muito a pena nós refletirmos sobre o uso dos sentidos. E hoje, mais particularmente, Emmanuel nos convida a refletir sobre a palavra, o uso da língua, né? Estava lembrando aqui, em uma outra mensagem de Emmanuel, ele fala sobre o quanto é valioso o uso da língua, né, da palavra, numa reunião mediúnica, por exemplo. Né? Quantas vezes a gente sabe que, desencarnados, nós vamos trabalhar para que o pensamento, né, seja ouvido, na verdade. Mas, meus irmãos, ainda essa condição não é para todos. A maioria de nós vai desencarnar, né, vai chegar aqui, né, na reunião mediúnica, talvez, um bom tanto de nós, pedindo socorro, e a gente vai se valer desse recurso fonador, né, desse recurso mediúnico, para articular a nossa palavra, o nosso pedido de socorro. E por meio desse recurso, dessa língua, dessa palavra, o médium vai amparar e vai também, né, permitir ali que um dialogador entre em contato com esse irmão sofredor e fale com ele, para que ele possa externar a sua dor, se colocar ali como sofredor necessitado daquele amparo. E às vezes a gente fica pensando que vai comunicar ali, que vamos falar muita coisa e ele já sairá totalmente aliviado das suas dores. Quando, na verdade, bastam poucas palavras, mas aquelas palavras que acomodam, que acolhem,
e que, carregadas da sinceridade desses acolhedores, desses receptores, né, de amor, envolve esse irmão e ele é prontamente acolhido, porque ele se sente novamente na carne, ele sente o conforto do acolhimento, ele sente que as palavras também o abraçaram ali, porque são verdadeiras, partem de um coração acolhedor, sincero, e ele então tranquiliza, as vibrações ali o envolve e ele é socorrido. Então, é muito importante pensarmos no uso das palavras no cenário em que nós estamos atualmente. Dentro da casa espírita, por onde nós circulamos, como é que estamos trabalhando com a nossa palavra? É na evangelização do adulto, na evangelização da criança, do jovem, nos estudos, onde ora eu sou coordenador, monitor, mas ora eu também sou aquele que estou participando e que por meio de um comentário interpretativo aconchega-se o aprendizado, o entendimento para o outro, que às vezes não soube dizer da sua dúvida. Às vezes a recepção da casa, né, que se dá com um sorriso, com uma mensagem de vamos entrar, seja bem-vindo. Isso tudo são pequenos movimentos, né? Nesse cenário, nesse único cenário que lembramos aqui, nesse universo de cenário em que vivemos, né? De cenários em que vivemos, que podemos pensar a forma de trabalhar com a palavra. Imaginemos dentro do lar, imaginemos no trabalho, na rua, onde circulam tantas e tantas pessoas que, de cabeça baixa, às vezes uns choram, outros enquanto esperam o ônibus, enquanto transitam de um lado para outro, queria ouvir ou queria falar com alguém. Então, se a gente está nesse cenário de vida comum, é porque algo nós podemos oferecer. E a palavra é algo valioso para todos os que sofrem. Todos carecemos de uma palavra amiga, todos, porque a nossa condição é de espírito necessitado. Todos carecemos. E muitos de nós já podem ofertar essa palavra amiga, né? Então, nós vamos lembrando dessa palavra. Outra passagem que nós destacamos, outro item que nós destacamos, tem a ver com esse parágrafo em que diz assim, olha, em qualquer obstáculo, pondera que a cólera é bomba de rastilho curto, olha aqui a metáfora dele, comprometendo a estabilidade e a elevação da vida onde estoura. E é isso mesmo, né? A pessoa que está sempre irritada, sempre cheia de cólera, é uma pessoa que acaba tendo problemas de saúde, problemas no corpo físico. O corpo físico é um instrumento divino para a nossa recuperação, para a nossa estadia aqui na Terra, para a nossa aprendizagem, para os nossos resgates. Uma vez danificado pela cólera, eu vou precisar recuperar isso. Eu estou jogando fora, né, tempo, oportunidade de trabalho. Então, é importante que a gente saiba valorizar estes espaços trabalhando nesse sentido com a cólera. Estávamos colocando aqui o quanto é importante nós lembrarmos que a cólera ela não vai tirar o bem, né? Nós podemos produzir o bem, mas ela vai impedir que façamos muito bem, né? Ela vai impedir que façamos muito bem e pode nos levar à prática de muito mal. Então, é importante avaliarmos onde é que estamos produzindo e produzindo irritados, com cólera. Outro parágrafo que lembramos aqui, meus irmãos, é esse aqui, que diz assim para a gente, dominemo-nos para que possamos controlar circunstâncias, chefiemos as nossas emoções,
alinhando-as na estrada do equilíbrio e do discernimento, de modo a que nossa frase não resvale na intemperança. Olha que interessante, dominemos. Esse domínio aqui nos convida à autoeducação, que é permanente. Quando eu tenho oportunidade, né, de falar algo contra alguém, usando a minha palavra, e consigo conter, embora pense, né, mas consigo conter, há um progresso em vias de ser realizado. Mas quando eu não penso em falar o mal, quando eu não executo falando, eu já estou com o progresso realizado. Então, é nessa linha que eu preciso trabalhar comigo, né? De não pensar e de não fazer. Porque se eu penso e controlo, é um domínio, né? Então, na verdade, é isso. Dominemos para que possamos controlar circunstâncias. Essas circunstâncias, várias vezes, são circunstâncias criadas por nós mesmos, né? Nos ambientes onde a gente vive, na nossa vida de relação mesmo. E ele continua dizendo, olha, para que possamos controlar circunstâncias, chefiemos as nossas emoções. E se chefiemos as nossas emoções, é estarmos atentos a nós mesmos. Nós entramos, por vezes, no automatismo, né, e vamos vivendo, né, respirando. Nós vamos respirando. Executa aqui, executa ali. Hoje, uma vida muito dinâmica, é trabalho, é estudo, é família, é tudo. Então, nós não observamos o que estamos produzindo, lançando na nossa vida de relação, e o que estamos, a forma como estamos lançando. Será que as pessoas que estão convivendo ali, né, nessa vida de relação, estão satisfeitas com essa procedência, com esse ritmo, com o que eu estou externando nesse meio? É uma forma, né, de nós estarmos nos observando, quando diz assim, chefiemos, né, sermos chefes de nós mesmos, das nossas condutas. Olha, as nossas emoções, alinhando-as na estrada do equilíbrio, né, e do discernimento. Então, a estrada do equilíbrio é uma forma de dizer que, ainda que eu opte por alguns caminhos, algumas dificuldades, algumas ações desagradáveis, eu vou precisar retomar isso, porque isso não é a estrada do equilíbrio, isso é uma infração às leis divinas. E os mecanismos pedagógicos divinos nos ajuda a ajustar-nos com as leis divinas. Então, às vezes, o mecanismo pedagógico é a própria dor que a gente vai encontrar como consequência das escolhas das nossas ações ou reações, e vai trazer-nos de volta para um ajuste, né? E às vezes trazer de volta é por meio das dificuldades, né? E quando a gente fala de dificuldade, a gente tem que lembrar de ordem material, de ordem moral e espiritual, porque semelhante atrai semelhante, lé com lé, cré com cré. Então, se eu sou essa pessoa que conserva, né, uma maledicência, uma ira, um jeito de falar muito ofensivo, agressivo, invasivo, eu vou atrair encarnado ou desencarnado que também aproximam dessa forma de agir, né? E vamos nos alimentar nesse clima vibratório. É importante lembrar disso. Olha, de modo a que nossa frase não resvale na intemperança. Lembram lá do começo? Chegarmos à temperança, que é o ponto do equilíbrio, a sermos temperados, ou seja, amenos, né? O que é o estado ameno? Que diz lá para a gente, é um estado desejável, aprazível, aquele que provoca um bem-estar em nós e em quem está próximo, né? E fomos identificando mais um pedacinho.
Olha aqui, quando diz assim, guardar o silêncio, né? Guardar o silêncio. O silêncio é algo importante. Quando a gente, mesmo estando com a razão, às vezes silenciando, para que o mal não saia, para que as pessoas, porque não é todo mundo, meus irmãos, que consegue ouvir a verdade que a gente quer passar e se manter no clima de entendimento e aceitação. Às vezes, silenciando, nós conseguimos aproximar do outro, interagirmos, conseguimos adentrar no seu íntimo. Quando, às vezes, com a verdade, sabendo que estamos certos, nos posicionando, nos colocando, às vezes vem uma exaltação no falar, às vezes somos mal interpretados e ainda complicamos a nossa vida de relação. Então, Emmanuel sugere isso, olha, guardar o silêncio quando preciso, mas falar sempre que necessário, a desfazer enganos e a limpar raciocínios. Olha, para desfazer enganos, limpar raciocínio. Mas à frente ele continua dizendo o como fazer isso, né? Entendendo, porém, que Jesus não nos confiou a verdade para transformá-la numa pedra sobre o crânio alheio, e sim num clarão que oriente aos outros e alumie a nós. Olha que interessante. Não é fazendo para o outro que a gente vai crescendo e melhorando a nossa condição, chegarmos nesse ponto de sermos alumiados, né? Como ele diz, Emmanuel coloca aqui. Então, esse clarão, essa pedra, e às vezes a gente usa mesmo, eu sou franco, né? Não é essa expressão que a gente usa? Só falei a verdade, só falo a verdade, eu sou franco. Então, esse ser franco também pode trazer consequências, porque ele requer um jeito, né? Ser franco, sem ferir, ser franco sem matar, né? Sem matar uma relação, sem matar uma união que poderia surgir, sem matar as oportunidades, sem matar a esperança, sem matar um possível relacionamento. Então, é pensar nisso, porque ele usa uma metáfora muito interessante aqui, não ser pedra sobre o crânio alheio. Imaginemos se com a nossa verdade o outro se sentir tão mal, tão perturbado, nós vamos ter uma responsabilidade em relação ao que acontecer com o outro, a partir da decisão, a partir da sua escolha, da sua posição, com a pedrada que lançamos, né? Então, a gente passa a ter uma responsabilidade indireta, ou talvez direta, porque usou essa pedra contra o crânio de alguém. Então, é muito sério, né? Não é à toa que é um dos 5 sentidos, né? Que nos torna em contato com o mundo físico, né? Esses sentidos nos faz estar em contato com o mundo físico, para que a gente colete as impressões e também possa reorganizar esse mundo íntimo. Hoje aqui foi lembrado do paladar, que é o uso, é a língua, né? Como é que ela precisa ser trabalhada por nós em todas as instâncias de relacionamento. É importante lembrar que o ideal é mantermos a vida de relação, onde quer que estejamos. É para isso que a gente nasceu, para nos relacionarmos e aprendermos uns com os outros, né? É uma vida de relação em favor do outro, em favor de mim mesmo. E a língua acaba sendo um instrumento que facilita essa vida de relação. Se eu souber como utilizá-la em meu próprio benefício e em benefício dos outros. Se eu não usá-la bem,
eu posso tê-la como algo que vá me prejudicar, uma ferramenta mal utilizada, né, que vai me prejudicar. Não usando-a em favor de ninguém, mantendo-me insulado, né, isolado, com a justificativa de que eu não quero usar mal os recursos que eu tenho, eu não estarei progredindo, porque a vida de relação é a vida ideal, porque somos seres sociais de natureza e não vamos fugir disso. Podemos passar uma reencarnação isolados, mas o movimento da lei de progresso e a lei de justiça vai nos colocar nessa relação, querendo ou não querendo. Nós não estaremos sempre integrados e interagindo, porque é da própria lei de sociedade que juntos haveremos de progredir, haveremos de nos reorganizarmos, né, socialmente. Quando a gente diz socialmente, é começar das quatro paredes do lar, que é a primeira sociedade, também primeira escola, e depois uma extensão no âmbito um pouco maior. Então, é doando e recebendo o tempo todo, né? E é isso mesmo, meus irmãos. Nós vamos agradecendo a todos pela paciência de nos ouvir, estão no exercício aí da mansuetude, né, como recomenda Jesus. É um capítulo belíssimo, esse capítulo 9, vale muito a pena nós lermos. Nós vamos encontrar Emmanuel discorrendo sobre alguns tópicos deste capítulo, bem-aventurados aí, os mansos e pacíficos, né? Depois nós vamos encontrar também, quem tiver mais interesse de conhecer as bem-aventuranças, do capítulo 7 de O Evangelho segundo o Espiritismo ao capítulo 10. Kardec seleciona é um espaço que trabalha muito com a questão moral, e muitos religiosos dizem que se resolvêssemos vivenciar as bem-aventuranças, haveríamos de ter paz de consciência, porque tudo que é recomendado é para o nosso crescimento, é para o vigor espiritual que precisamos trabalhar todos e todos os dias, só que em doses lentas, dentro da nossa possibilidade. Cada nova encarnação, nós avançamos, desenvolvendo a nossa perfectibilidade possível. Nessa reencarnação, o que é possível eu melhorar dentro desse universo de possibilidades, de necessidade que eu preciso trabalhar. Aquilo que der é aquilo que eu preciso investir. Eu gostaria de ser melhor um tanto de coisa, mas o que eu dou conta de trabalhar para que eu avance num ponto estratégico necessário no momento, né? É isso que a gente precisa estar revendo. Nós agradecemos muito a todos vocês pela paciência, pelo carinho do acolhimento e pelo convite que nos foi feito. Muito obrigada a todos.